don't know why, doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, a design that's right to explain in due time. Oh, I know time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away and it's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. Kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had too far to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Eu ia me deixar mutado de novo, vou gravar um vídeo agora todinho mutado, mas voltei, estou de bem. Eu sou muito troll, meu Deus do céu. Continuando hoje com o assunto dos conflitos mundiais, estudando agora alguns conflitos que aconteceram pelo mundo, né? O que nós vimos na nossa aula passada foi exatamente sobre o Al-Qaeda, né? O grupo Al-Qaeda, no mundo, a atuação dele como grupo terrorista. O que nós vamos ver hoje é a conhecida chamada Primavera dos Povos Árabes, né? Que um quantitativo de revoltas, né? Revoltas que eclodiram na região da África e no Oriente Médio, que tiveram como objetivo derrubar ditaduras que estavam há 10, 20, 30, 40 anos no poder em alguns países, que nós vamos ver hoje alguns exemplos para vocês compreenderem como foi a luta dessas pessoas, tá certo? Vou começar a aulinha agora. Então, quais são os problemas que esses países têm em comum? Né? Os países como Egito, Síria, Líbia, Iêmen, Tunísia, que é onde surge, né, na Tunísia esse movimento. Esses países vão ter problemas com, primeiramente, desemprego, que gera pobreza extrema. Né? As taxas de desemprego desses países são muito elevadas, o que causa muita satisfação. Lembrando que eu sempre falo para vocês, mexer no bolso, mexer com o cara, então é um problema gigantesco a questão do desemprego. Crises econômicas que passam por essas áreas que foram esquecidas pelos seus governos, né, pelos países no mundo que só chegam lá para explorar. Então muitos países passam por uma severa crise econômica, de produtividade, de falta de investimento. Muitas pessoas não têm representatividade política. Como são ditaduras, você não escolhe o rumo do seu país, você não vota nas coisas. Então, por não votar nesse sistema político, as pessoas são insatisfeitas, porque imagina só, hoje nós decidimos e já reclamamos, gente, vota e reclama. E mas se não votasse, né, colocasse um cara lá que você não quisesse de jeito nenhum, né, e você não tinha nem como reclamar. Então muitos países não têm representatividade política para as camadas mais pobres, somente para os ricos, que patrocinam o governo, né, que acabam tendo, né, uma voz perante o governo, mas é o governo que decide no final das contas, né? São ditaduras, a maior parte dos países estão sob governo de ditaduras, né? Pessoas que... O que é a ditadura? É um regime autoritário, um regime que impõe regras, que censura informação e que persegue pessoas, né? Censura é um dos pontos interessantíssimos desses países, porque jornais, revistas, rádios são censurados pelo governo. E aí, os grupos que participaram desses movimentos, que foi conhecido como Primavera dos Povos Árabes, utilizaram as redes sociais para divulgar as notícias, para divulgar, né, as informações para chegar até o processo revolucionário. Uma coisa que é interessante, esse nome Primavera dos Povos Árabes, ele faz referência a dois momentos da história da humanidade. O primeiro é a Primavera de Praga, que acontece na antiga União Soviética, no processo revolucionário, e a primeira, que foi a origem de tudo, foi a Primavera dos Povos, que aconteceu depois da Revolução Francesa, né, que a população da França chegou à Revolução Francesa, aconteceu todo aquele processo, né, todo, né, depuseram o rei Luís XVI, depois mataram ele, depois entra Napoleão sai, aí volta o Luís XVIII, sei lá, mesmo de Luís, volta o Luís XVIII e é a restauração monárquica, ou seja, eles lutaram para acabar com a figura do rei, e o rei volta ao poder, e para eles isso era péssimo, aí começa um novo processo revolucionário para acabar com a monarquia na França e em outros países da Europa também. Então, Primavera dos Povos, a da Europa, no século XIX, tá?
e a do século XX, que aconteceu na antiga União Soviética, em Praga. E aí, um nome Primavera dos Povos. E em cada país vai ganhar um diferente, lírios, né? Dependendo do país, vai ter um nome da Revolução. Mas, generalizando, os historiadores, né, criam esse nome, utilizam esse nome para a Primavera dos Povos Árabes, assim como a galera que estuda atualidades. Tudo começa com um cara, esse está em cima de mim aí, que é Mohamed Bouazizi. Esse cara, ele era um vendedor ambulante. É, todos esses problemas existiam dentro da Tunísia, tá? Ele vendia frutas na capital Tunis, na Tunísia, até que os policiais chegaram para ele e pediram propina para ele continuar vendendo as suas frutinhas, que ele não tinha varado de funcionamento, nada disso, mas ele estava vendendo, estava trabalhando para ganhar um ganha-pão da família. Ele só tinha aquilo, né? E tinha aquela mercadoria para vender. Se não vendesse, né, ia ficar sem nada. E aí os policiais, como ele não tinha dinheiro para pagar os policiais já apreendem a mercadoria dele, né, com a desculpa que era ilegal. E aí levam, né, ele vai para o palácio do governo lá, pedir para que devolvam a mercadoria dele, e o governo nega, diz a ele que não, que ele volta para casa. E aí quando ele volta para casa, ele, como forma de protesto alguns dias depois, ele comete o ato de imolação, né, que é como se fosse um auto-sacrifício. Ele até afoga o próprio corpo com gasolina. No meio da praça, tem até as imagens depois, que vocês quiserem ver, ele grava, ele deixa uma mensagem, né, no Facebook, e a galera grava, né, e ele até afoga o próprio corpo, e depois de alguns dias ele acaba morrendo, acaba falecendo. E a galera vai descobrir qual é o motivo disso. O cara era um trabalhador, ele queria trabalhar, o governo não deixou, por conta da corrupção. Né? E aí começa a eclodir nas redes sociais, né? A galera começa a utilizar as redes sociais, que é mais difícil você censurar as redes sociais, né? Para organizar pessoas, para divulgar a história dele. E a população vai começar a ver, eu já passei por isso, então meu amigo já passou, então vai começar a se identificar com a história dele e ver que esses problemas existem dentro do país inteiro e ninguém toma nenhuma providência. E aí começa o processo revolucionário. Abaixo você tem o ditadômetro, eu achei bem legal na internet, que mostra o quantitativo de tempo que os caras ficaram no poder. Né? Na Síria, Bashar al-Assad 11 anos, na Jordânia, o rei Abdullah, 12 anos, no Bahrein, o rei Hamed, 12 anos, na Tunísia, Ben Ali, que é o que sai do poder, ficou 23 anos, no Egito, Hosni Mubarak, também que sai 30 anos do poder, no Iêmen, Abdul Saleh, que está lá na treta triste lá também, 33 anos. E na Líbia, Muammar Gaddafi, também que pega tomando sabor, ele é morto lá pelos caras lá. Então vamos continuar aí para vocês verem alguns países como exemplo. Após a morte desse cara, começa o processo da galera protestar em praça pública e tudo mais, pararei. Acontece um vazamento, uma notícia do chamado Wikileaks, né, que é aquele site que vaza informações confidenciais dos governos. Né? Teve uma treta nos Estados Unidos, vazaram informação lá nos Estados Unidos do Wikileaks e tal, do FBI, que estava entrando nas contas das pessoas, acabando com a privacidade das pessoas, entrando na conta do Facebook, na conta do Instagram. Do WhatsApp é mais difícil, né? Os governos americanos dizendo que é questão de segurança, né? E aí você perde sua privacidade totalmente. E aí começa a vazar informações do governo da Tunísia. E dentro dessas informações tem a questão de corrupção do governo. E aí só serve de pano para manga para a galera continuar indo para a rua, protestando contra o governo, até que Ben Ali, né, meses depois do início do processo revolucionário, isso acontece em dezembro. Em janeiro, Ben Ali, final de janeiro, Ben Ali, ele é um nome bem maior do que esse Ben Ali, mas aí resumindo é o nome desse cara. Ele renuncia, sai do poder, depois de 23 anos. Na Líbia, também vai acontecer. Depois da Tunísia, as coisas vão se espalhar pela região do Oriente Médio e da África. Porque nesses países mais específicos, a maior parte da população desses países que eu citei anteriormente, né, Egito, Tunísia, Líbia, tem população muçulmana, é população islâmica, né, que acredita em Alá. E aí você vai ter uma unidade cultural entre esses países relacionados à religiosidade. Então, quando a revolução eclode na Tunísia, ela vai se parar para vários países que também são muçulmanos. O outro que eu queria falar para vocês é exatamente a Líbia. A Líbia ela vai sofrer com os mesmos problemas que a Tunísia, né? Desemprego, falta de moradia, pessoas morrendo de fome, corrupção. E o governo lá era mais opressor do que o da Tunísia. Ele mandava matar a população mesmo, praça pública, tá ligado? Mandava metralhar e tudo mais. No meio da treta toda na Líbia, né, de Muammar Gaddafi, até a OTAN intervém, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. São os países que fazem parte
da União Militar do Atlântico Norte, criada durante a Guerra Fria. Encabeçadas pela Frente Europeia, né, Inglaterra, França, vão intervir para acabar com a chacina de pessoas que protestavam contra o governo e o governo mandava matar. E aí a OTAN, né, ela vai intervir, e aí os rebeldes, né, libaneses, eu tava treinando, libaneses vão acabar se revoltando contra o governo, vão perseguir Muammar Gaddafi, vão encontrar ele numa das suas casas lá dentro de um cano de esgoto e vão matar ele, pendurar e começar a jogar ele para cima parecendo um boneco, e acaba Muammar Gaddafi morrendo no processo revolucionário. Ben Ali, né, sai do governo, fica vivo, mas Muammar Gaddafi bate a biela. No Egito também vai começar as coisas vão começar também a acelerar com o que aconteceu na Tunísia, mas no Egito o estopim inicial vai ser a morte de um cara chamado Khaled Said, que vai morrer em um dos protestos contra o governo, né, por parte da polícia. A polícia mata ele. E aí um dos diretores do Google, né, de divulgação de informações da região exatamente do Oriente Médio, que é esse cara aí embaixo de mim, o Wael Ghonim, né, que ficou responsável por essa parte de divulgação, vai começar a divulgar informações que estavam vindo lá do Oriente Médio, vindo no caso agora do Egito, da África, né, para a região ocidental, que a galera desconhecia. As redes sociais foram muito importantes nesse fator, porque você vai espalhar notícias através das redes sociais, como o Facebook, principalmente o Facebook, que é utilizado muito fora dos Estados Unidos, para tanto você organizar protestos, organizar pessoas, como para divulgar informações. Esse cara aí, ele vai organizar a maior parte dos protestos que vão acontecer na Praça do Cairo, que está lá embaixo, né? Na Praça do Cairo, você vai ter 1 milhão de pessoas por dia, pô, protestando contra o governo na Praça do Cairo. Que acho que foi um marco incrível na história do Egito. Até que o próprio Hosni Mubarak, ele vai acabar, né, renunciando, ele vai acabar saindo do poder, depois de anos, mais de 10 anos aí no poder, vai acabar, né, saindo do poder, renunciando, com protestos diários. Bicho, por semana morria 100 pessoas no Egito, protestando contra o governo, com enfrentamento contra a polícia. E até que ele acaba, né, pedindo a renúncia. Depois, em 2013, 2012, novas eleições. Em 2013, entra o outro cara lá, deixa eu ver até o nome do cara aqui. É Mohamed Nusri. Mohamed Nusri, ele também é indiciado por corrupção e tudo mais, e por tentar mudar a Constituição egípcia, né, que queria ele também queria acabar com a democracia. Aí a galera, de novo, pau na muleira, Praça do Cairo 2013, e também tira esse Mohamed Nusri do Paranauê lá. Os caras, a galera toca o terror mesmo nos caras lá no Egito. E aí você vai ter várias revoltas que vão acontecer em vários países, por aqueles motivos que eu citei, mas com estopim diferente, tá? Vamos continuar. Na Síria você vai ter uma guerra civil, né, que vai acontecer, né, sobre o governo de Bashar al-Assad, que tinha o apoio da Rússia nesse contexto. Ou acontece uma guerra civil, principalmente por conta da inserção de um novo inimigo, que é o Estado Islâmico, dentro da Síria, né? Estado Islâmico contra o exército revolucionário sírio, contra os curdos, que eram a galera que era da região norte da Síria, que queriam o território para si, né? Que queria o território independente do Kurdistão, chamado de Kurdistão, que não é, que pertence a vários países nesse caso. E aí lutaram também contra o governo sírio. Então você vai ter 4 grupos disputando o poder dentro da Síria: o Estado Islâmico, o exército revolucionário, os curdos e o próprio governo sírio, que começa a utilizar armas químicas contra a população que protestava contra o governo, que também o processo revolucionário também vai chegar lá, né? E aí a galera, quando ia pra rua, ele usava armas químicas, gás sarin, por exemplo, antrax, e matava a população. Cerca de 10 mil pessoas morreram nesses ataques com armas químicas realizados pelo próprio governo sírio. E o governo sírio sempre negava a autoria do crime, porque é um crime de guerra. Eu vi uma coisa lá atrás, meu Deus. Ah, não. Meu pai, para que... Chega, o coração parou aqui, gelou. A ONU não toma uma decisão sobre o caso porque a Rússia, como é aliada de Bashar al-Assad, ela veta, ela tem o poder de veto, né? Então toda a ação contra a Síria é vetada, mas teve um ano aí, foi 2019, se não me engano, que Trump bombardeou lá um lugar, fábrica de arma química, ele jogou umas bombinhas lá e tocou o terror, não invadiu, mas jogou um mísselzinho lá para destruir essas armas químicas que a Síria tinha. E a Rússia achou ruim, mas não podia fazer muita coisa, não atacar os Estados Unidos, também não é doido de atacar os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos não invadiu porque não tinha a permissão da ONU, tá?
Pronto, galerinha, esse seria aí a Primavera dos Povos Árabes. Espero que vocês tenham entendido, né? A ideia central é que havia insatisfação demais dessas regiões por conta das ditaduras que existiam lá e dos problemas sociais de qual aconteciam, e só precisava do estopim, e o estopim foi a morte daquele cara, e aí se espalhou como um rastilho de pólvora por vários países, e Iêmen também, tem vários outros, mas não cabe nesse vídeo, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, tenham uma ótima noite, madrugada, tarde, enfim, e dê o like, se inscrevam no canal, beijo e abraço, e até a próxima.